Tirania de Aço capítulo 972 Uma união em guerra com a queda de Devagiri e a multidão de crimes de guerra cometidos pelo exército de Bengala, o Império Anandpur e por extensão, seus aliados alemães agora tinham um motivo para interferir no conflito. Neste exato momento, o general Arwald estava ao lado do imperador da Arya Tomar enquanto ele se dirigia às tropas que se reuniram na fronteira. Por muito tempo, ficamos de braços cruzados e assistimos enquanto o Império de Bengala conquistava nossos vizinhos. Sem aviso, ou justa causa, o imperador Asa marchou com seus soldados por toda a região e colocou qualquer resistência à espada. Hoje isso chega a um ponto crítico. Fim. Graças à inteligência fornecida por nossos aliados alemães, aprendi como o exército de Bengala trata atrozmente seus súditos recém-conquistados. Não vou mais sentar e esperar que nossas fronteiras sejam invadidas, nem vou testemunhar o estupro de Devagiri sem responder. A partir deste momento, eu, imperador da Arya Tomara, primeiro de meu nome, declaro guerra ao Império de Bengala, com a intenção de libertar nossos vizinhos da crueldade do exército de Bengala. Soldados de Anandpur, levantem-se com orgulho e ajam como a lança que salvará a Índia de 1000 anos de escuridão. Aqueles homens que tiveram a distinta honra de servir sob da Arya Tomara saudaram seu imperador depois que seu breve discurso foi concluído. Eles ficaram aguardando ordens para se posicionar no campo de batalha. Daron olhou para seu conselheiro alemão e falou em voz tão baixa que ninguém além dos dois poderia ouvir. Tem certeza de que uma única divisão blindada é suficiente para lidar com o exército de Bengala? Eles foram fornecidos e treinados pelos japoneses há algum tempo. Estou preocupado que nossos números não sejam suficientes. Apesar das preocupações do imperador de Anandpur, Arwald apenas sorriu, antes de falar com o imperador de Anandpur de maneira casual. Meus homens passaram o último ano treinando na arte da guerra na selva dentro das colônias de Adelie. Eu diria que não há aliado maior que você possa invocar nesta hora de necessidade. Depois de dizer isso, Arwald levantou a voz e se dirigiu à divisão blindada, que estava sentada no fundo da reunião, esperando o início da luta. Homens do Reich, quem somos nós? Imediatamente, os 25.000 homens que estavam sentados esperando pacientemente pularam em posição de sentido antes de gritar em uníssono a plenos pulmões. Somos orgulhosos guerreiros do Império Alemão. Lutamos pela glória da pátria e pela prosperidade do povo alemão. Servimos o Kaiser e sua visão com honra, lealdade e valor acima de tudo. Inigualáveis. Tendo ouvido esse canto, que estava enraizado nos soldados alemães desde o momento em que se formaram no treinamento básico, Arwald sorriu antes de aceitar sua promessa com uma resposta simples. Inigualável. Tendo ouvido isso, os soldados pisaram em uníssono antes de lançar suas saudações ao general, que respondeu da mesma forma. Assim que concluíram o ritual, Arwald voltou-se para o imperador Anandpur, que estava ao seu lado atordoado em silêncio, e sorriu antes de confirmar que uma única divisão era mais do que suficiente para lidar com seus inimigos. Uma única divisão de suporte deve ser suficiente. Depois de testemunhar uma exibição tão poderosa, o imperador Anandpur não teve mais nenhuma preocupação. Assim, com uma expressão muito mais confiante no rosto, ele deu a ordem de invadir o território ocupado por Bengala. Vá em frente e liberte a Índia de nossos inimigos. Imediatamente após dizer isso, Dar e Arwald saíram de cena, voltando para a segurança da capital Anandpur, onde comandariam esta campanha de longe. Quanto aos soldados de Anandpur, eles enfiaram a mão em suas bolsas e retiraram um pequeno tubo que, quando aberto, revelou uma grande coleção de pílulas. Conforme instruído por seus oficiais, os soldados indianos engoliram rapidamente uma dessas pílulas antes de guardá-las consigo. Depois de fazer isso, eles subiram nas costas dos tanques Panther e Marder cujos motores estavam uivando ao serem ativados. Eles não tinham como saber, mas o que tinham acabado de tomar era uma boa dose de metanfetamina. No momento em que a substância entrasse em sua corrente sanguínea, os soldados do Império Anandpur estariam muito mais focados e muito menos preocupados com a morte. Depois que todos os soldados disponíveis subiram em um veículo blindado,
O exército começou a avançar, nas fronteiras da dinastia Yadava, que agora estava ocupada pelo exército de Bengala. A disciplina do exército de Bengala desmoronou completamente após a morte dos conselheiros japoneses. Não esperando nenhuma resistência depois de tomar a cidade de Devagiri, os soldados do exército de Asa fixaram residência nas ruínas, enquanto desenterravam qualquer coisa de valor para que pudessem ficar com eles. As mulheres e meninas que sobreviveram ao cerco eram tratadas como brinquedos pelos soldados que, quando não procuravam tesouros, aproveitavam-se de todas as formas. No momento, não havia sentinelas protegendo as fronteiras da cidade, nem batedores no campo vigiando um possível avanço de Anandpur. Afinal, eles não esperavam que Daria Tomara capturasse evidências de seus crimes e usasse isso como desculpa para não apenas declarar guerra a eles, mas também arrastar seu aliado mais poderoso para a confusão. Quanto ao próprio Asa, o homem estava sentado em uma residência relativamente intacta, cercado por um harém das mulheres mais bonitas que ele havia conquistado durante suas campanhas. Um cachimbo existia na mão do homem, do qual ele fumava ópio. Ele tinha um grande sorriso no rosto enquanto declarava seus pensamentos sobre sua existência atual. Não há nada melhor neste mundo do que a conquista. No entanto, o estado de paz do homem foi interrompido por um rosnado repentino, que pôde ser ouvido ao longe. Nem ele nem nenhum de seus soldados sabiam o que era esse barulho, mas o que quer que fosse responsável por isso parecia estar se aproximando de sua localização. À medida que o barulho irritante se tornava cada vez mais alto, Aziz se levantou de sua cadeira e decidiu investigá-lo. Talvez tenha sido pura sorte, ou talvez até vontade dos deuses, mas no momento depois que ele saiu do prédio, um trovão alto estalou no ar e um projétil de 15 centímetros pousou na residência onde o harém do imperador de Bengala atualmente descansava. A explosão resultante transformou o prédio em pó e os que estavam dentro dele em carne moída na hora. Asa foi derrubado no chão pela explosão que o fez ficar coberto de sangue e detritos. O imperador de Bengala entrou em estado de choque total ao contemplar a destruição, lutando para acreditar que era real. Antes que ele pudesse cair em si, o crepitar de metralhadoras e outras armas ressoou no ar, seguido pelos gritos de gelar o sangue de seus próprios soldados que correram para fora de seus esconderijos e entraram na briga. O que Asa viu a seguir foi um gigante de aço, maior do que qualquer um de seus elefantes de guerra, entrando em cena, flanqueado por um esquadrão inteiro de soldados indianos. O panzer esmagou facilmente a escassa barricada que estava em seu caminho e, ao fazê-lo, rolou sobre uma das tropas de Bengala que não conseguiu sair de seu posto a tempo. Os gritos do homem ao ser pisoteado até a morte por 45 toneladas de aço alemão ficariam para sempre gravados no cérebro do imperador de Bengala enquanto ele contemplava a visão em total confusão. Ele não pôde deixar de gritar enquanto lentamente voltava a si. Que diabo é isso? Antes que ele pudesse entender o que estava destruindo seu exército, um soldado de Bengala avançou em direção ao seu imperador, com seu rifle de alavanca na mão, e disparou contra um inimigo que se aproximava. A bala atravessou o estômago do soldado de Anandpur, mas não deteve o homem nem um pouco. Com uma baioneta presa ao rifle e as pupilas tão arregaladas que alguém poderia pensar que talvez ele tivesse enlouquecido, o soldado Anandpur correu em direção ao imperador de Bengala, apesar de ter sangue escorrendo de suas entranhas como um rio. A tenacidade desumana do inimigo assustou profundamente o imperador Asa. À medida que a batalha avançava ao seu redor, tudo o que ele podia ver eram os centímetros de aço afiado que se aproximavam rapidamente de sua pessoa. Com a vida passando diante de seus olhos, Asa se preparou para a morte, mas ela não veio. Em vez disso, uma onda de soldados de Bengala invadiu a área no momento exato e disparou uma saraivada no corpo do inimigo, derrubando-o pouco antes que ele pudesse reivindicar a vida do imperador de Bengala. Tudo aconteceu tão rápido que Asa lutou para acreditar que essa era a sua realidade. Por fim, foram as palavras de seus soldados que o agarraram ferozmente pelo braço que o despertaram de seu estupor. Sua Majestade, temos que sair daqui. Enquanto sua mente ainda estava confusa com a confusão, Asa foi escoltado para fora da área por seus soldados,
enquanto o resto de seu exército desmoronava sob a união dos exércitos de Anangpur e Alimão. Tirania de Aço capítulo 973. Rejeitando uma deusa. O transporte dentro do Reich havia evoluído tremendamente desde que Berengar entrou em contato pela primeira vez com o ser sobrenatural, tantos anos atrás. A viagem dos Alpes tiroleses à Floresta Negra foi breve. Viajando por trem de alta velocidade antes de transferir para um caminhão de 5 toneladas, Berengar conseguiu completar a viagem em questão de horas. Aqui nas florestas da velha Germânia, Berengário estava completamente livre de todas as suas preocupações. Não havia preocupações que o atormentassem em relação às guerras por procuração em andamento com o Japão, nem ele estava preocupado com o desenvolvimento interno de sua nação ou mesmo com questões importantes do Estado, como administrar a economia. Em vez disso, o Kaiser caminhou pelas florestas de sua terra natal, procurando desesperadamente por sua presa. O que era essa presa? A deusa germânica da beleza e da fertilidade, conhecida mais comumente pelo nome de Freyja, que surpreendentemente fez das antigas florestas seu lar. Esta não foi a primeira vez que o homem encontrou uma entidade divina, e ele tinha certeza de que não seria a última. No entanto, desta vez foi diferente. Desta vez, Berengário viera sozinho. Talvez fosse por causa de sua breve interação com a deusa nas profundezas de seus sonhos, mas ele sabia no fundo de seu coração que Freyja não queria fazer mal a ele. Apesar de caminhar pelo vasto terreno da Floresta Negra, que havia sido nomeada Parque Nacional por meio de um ato do parlamento, Berengar ainda não havia encontrado seu alvo. Por fim, o sol começou a cair do céu e, em seu lugar, a luz da lua brilhou sobre o andarilho solitário. Como resultado, Berengário não teve escolha a não ser estabelecer acampamento. O que ele fez por meio de uma barraca de mochila leve destinada a 2 pessoas. Depois de comer uma porção saudável de rações militares, Berengário tomou um gole de seu frasco e deitou-se para passar a noite, esperando começar sua busca assim que acordasse no amanhecer seguinte. Foi só depois que ele finalmente adormeceu que seu fogo se extinguiu e uma grande névoa tomou conta de seu acampamento. Um sorriso sedutor apareceu nos lábios de uma beldade ruiva e nua, que caminhou lentamente pelo acampamento sem deixar a menor pegada. Ela se aproximou da pequena barraca de mochileiros e estendeu a mão através de sua barreira como se não fosse nada além de um espírito, invadindo silenciosamente o retiro do Kaiser e entrando em suas cobertas ao lado dele. Foi somente depois que a deusa se agarrou firmemente ao homem que seu físico tornou-se corpóreo mais uma vez. O rosto adormecido do Kaiser alemão era tentador demais para Freyja resistir e, assim, com uma expressão corada, ela se inclinou e beijou o homem, que desconhecia totalmente a presença da deusa. Depois de chupar seus lábios por vários momentos, Freyja se separou e fez beicinho, percebendo que sua presa havia entrado em um sono profundo e não seria facilmente acordada. Embora depois de alguns momentos de reflexão, ela pensou que talvez fosse uma boa oportunidade, estimulando-a a colocar a mão sob as cobertas e remover as roupas íntimas do homem. O material era estranho para a deusa, pois seus shorts eram de elastano, mas ela não se esforçou para retirá-los. Foi só depois que o corpo nu de Berengário foi exposto que Freyja lambeu seus lábios deliciosos. Quando ela estava prestes a provar seu prêmio, os olhos incompatíveis do Kaiser se arregalaram e contemplaram a visão da beleza etérea tentando lamber seu pênis. Com um leve suspiro, Berengário empurrou a deusa para longe e sentou-se, fazendo-a fazer beicinho mais uma vez enquanto murmurava uma única frase baixinho. Tão perto. Berengário suspirou de maneira semelhante antes de desviar seu olhar severo para a figura nua da deusa, que era virtualmente idêntica de sua esposa favorita, mas com uma exceção. As runas germânicas estavam tatuadas em seu corpo, dando-lhe um senso de beleza mais primitivo do que a natureza sofisticada de sua amada. Com um tom de decepção na voz, Berengário repreendeu a divina mulher, como se estivesse repreendendo uma criança. Eu acho difícil acreditar que você me seduziu para vir até aqui só para que você pudesse chupar meu pau. Se você não explicar seu motivo para me convocar, eu irei embora.
Freyja ficou completamente surpresa com essa breve interação com esse homem. Não havia mortal neste planeta que pudesse resistir a seus encantos e, apesar de se entregar a Berengário, ele ainda se recusava a tomar parte em sua carne. De uma coisa ela ficou instantaneamente certa em relação ao Kaiser: sua vontade era sobre-humana. Com um tom sedutor na voz, a deusa começou a explicar seu raciocínio para convocar Berengário, não querendo mais testar sua paciência. Eu pedi para você vir aqui por duas razões muito importantes. A primeira delas é que o Deus que o convocou a este mundo deseja falar com você na Terra do Gelo no dia do solstício de inverno. Berengário ficou atordoado. Há algum tempo ele queria se encontrar com o homem que o trouxe a este mundo e lhe deu uma segunda chance na vida. No entanto, ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio da entidade divina. Ele já tinha ouvido falar que o Pai de todos era o responsável por sua transmigração e foi facilmente capaz de adivinhar por esse título que Odin era o Deus por trás disso. No entanto, Berengar nunca esperou que a divindade fosse escondida na Islândia, uma região que estava completamente fora de contato com o resto do mundo. Inferno. Era muito provável que a ilha isolada ignorasse totalmente a mudança de poder que a Europa havia sofrido ao longo da última década. Depois de ouvir isso, Berengário teve certeza de que faria a viagem no momento apropriado. Porém, após refletir sobre isso por alguns momentos em silêncio, ele lembrou que Freyja havia dito que havia duas razões para ela o convocar, e foi rápido para perguntar sobre isso. Você disse que havia duas razões pelas quais você me arrastou até aqui. Qual é a segunda? Freyja instantaneamente lambeu seus lábios deliciosos da maneira mais sedutora possível, antes de se inclinar para perto do homem e sussurrar em seu ouvido as palavras que ela tinha certeza que quebrariam sua determinação. Os deuses decidiram que eu deveria gerar seu filho. O que você diz, campeão? Você não deseja trazer um semideus a este mundo? Berengar ficou estupefato ao ouvir esta oferta sedutora. Quem era ele, um mero homem mortal, para negar a vontade dos deuses? No entanto, ele havia feito uma promessa à mulher que amava de que nada aconteceria entre ele e Freyja e, apesar de estar dominado por uma intensa luxúria neste exato momento, Berengar apenas suspirou em derrota e sussurrou de volta para a mulher divina que estava fazendo isso. Seu melhor para seduzi-lo. É uma pena. Embora você assuma a forma da mulher que amo, você não é igual a ela. Na verdade, você é inferior à minha querida Lindy de todas as formas imagináveis. Receio que vou ter que rejeitar seu pedido. Uma expressão horrivelmente distorcida se formou no rosto bonito de Freyja quando ela ouviu uma rejeição tão brutal. A princípio ela não podia acreditar no que ouvia. Mas a expressão estoica no rosto do homem e a falta de reação de sua parte inferior do corpo provaram que suas palavras eram verdadeiras. Ela, a deusa germânica da beleza e da fertilidade, uma figura cobiçada por todos os deuses, foi rejeitada por um homem mortal. Para adicionar insulto e injúria, Berengário fez outra declaração que ultrajou profundamente a mulher. Talvez se você fosse Nertus eu poderia ser tentado, mas, infelizmente, este não é o caso. Ao ouvir isso, Freyja não conseguiu mais conter sua raiva. Com o aperto de seus punhos, a névoa no ar de repente se transformou em uma tempestade de granizo arrepiante, que caiu em uma velocidade tão alta que rasgou a proteção da tenda e atingiu o homem que jazia nu embaixo. O sangue começou a escorrer das feridas que se acumularam no corpo esculpido de Berengário, mas ele não fez um único movimento. Em vez disso, ele olhou para a louca enquanto ela gritava obscenidades para ele. Nertus! Nertus! Aquela velha bruxa! Você a deseja em vez de mim, a grande Freyja. Você enlouqueceu? Não. Se fosse apenas uma questão de preferência por outra divindade, então eu não ficaria tão furioso, mas pensar que você ousou dizer que sou inferior a uma mera mulher mortal. Eu deveria enforcá-lo na árvore do mundo com seus próprios intestinos por uma ofensa tão grave. Os olhos de Freyja de repente brilharam com a cor da geada, enquanto uma aura gelada se espalhava pelo corpo de Berengar e começava a congelar até mesmo seu próprio sangue. No entanto,
Ainda não havia o menor olhar de preocupação em seu rosto enquanto ele esperava pacientemente que a deusa desabafasse sua fúria. Pouco antes de seu coração congelar, uma voz alta, mas envelhecida, ecoou por toda a floresta, destruindo qualquer poder que Freyja havia comandado. Se você se atreve a colocar as mãos em meu campeão, vou enterrá-lo no poço mais baixo de Elei. A voz velha, mas rouca, imediatamente instilou uma sensação de pavor dentro do coração de Freyja quando ela caiu de joelhos e se curvou na direção da Islândia com reverência. Com lágrimas escorrendo de seus olhos, a deusa enfurecida estava praticamente se curvando enquanto implorava perdão ao Pai de todos. Odin, peço desculpas. Eu não queria ofender. Mas este mortal, ele rejeitou a vontade dos deuses. Certamente ele precisa ser punido. Amargurada, enfurecida e sem esperança, Freyja continuou a se curvar no chão, esperando uma decisão adequada do homem que estava no topo de seu panteão. No final, a voz de Odin era tão autoritária como sempre quando ele libertou Berengar de suas restrições. Meu campeão está livre para ir. Ele considerou você incapaz de carregar seu filho. Se a Nertus que ele deseja, então isso deve ser providenciado em uma data posterior. Essas palavras feriram o coração já ferido de Freyja, mas ela não se atreveu a falar mais. Em vez disso, ela apenas olhou em silêncio para o primeiro homem a rejeitá-la em toda a sua vida. Berengar juntou as mãos e curvou-se respeitosamente na direção em que Freyja também estava se curvando antes de agradecer a divindade benevolente por sua interferência. Agradeço ao Pai de todos por sua ajuda neste assunto. Prometo visitá-lo na hora marcada. Até nos encontrarmos novamente. Depois de dizer isso, Berengar rapidamente se vestiu e arrumou seus pertences antes de sair do domínio divino, não querendo mais estar perto da beleza enfurecida cujo olhar estava cheio de intenções assassinas. Tirania de Aço capítulo 974 A Batalha de Devagiri. O imperador Asa foi arrastado pelas ruínas de Devagiri por seus próprios soldados. Para onde quer que ele se voltasse, um veículo blindado, apoiado pelo poder combinado de Anangpur e da infantaria alemã, rompeu suas escassas defesas e desencadeou uma matança em seu povo. Ainda incrédulo com o ataque repentino e rápido, Asa olhou para seus elefantes de guerra na esperança de que eles pudessem romper esses pedaços de aço e rasgar as linhas inimigas. No entanto, quando ele testemunhou um de seus homens sentado nas costas dessas feras, liberando o poder de sua metralhadora Gatling sobre um único Panther tanque, seu coração imediatamente implodiu. As balas, 45 a 70 mal arranharam a pintura do tanque Panther, que respondeu ao ataque deslocando sua torre na direção do elefante de guerra e desferiu um projétil explosivo de 7,5 centímetros de altura no alvo. O corpo maciço do elefante de guerra explodiu, como uma baleia encalhada, ao cair no chão sem vida em uma poça de seu próprio sangue e entranhas. A visão disso destruiu completamente qualquer moral que o exército de Bengala tivesse deixado em seus corações. Talvez fosse porque grandes quantidades de metanfetamina os alimentavam, mas os soldados de Anangpur correram pelo campo de batalha, completamente sem medo dos ataques do exército de Bengala, abatendo seus inimigos e os atravessando com baionetas. A maneira zelosa com que seus aliados indianos atacaram os bengalis chocou até os soldados alemães. Quanto à infantaria alemã que havia se destacado do interior dos Ifivs, eles estavam atrás de cobertura e apontavam seus fuzis automáticos para o inimigo, fornecendo apoio às tropas de Anangpur que corajosamente avançaram sem o menor cuidado no mundo. Demorou 5 minutos para que as linhas de frente do exército de Bengala se rompessem, causando uma revolta massiva de dezenas de milhares de soldados que fugiram pelos vários distritos da cidade em ruínas como se o próprio ceifador os estivesse perseguindo. Não importa o que o inimigo tentasse, eles não podiam danificar os gigantes de aço, que ousadamente avançavam pelas ruas da cidade, usando suas metralhadoras duplas alimentadas por cinto MG-27 para bater qualquer infantaria hostil que entrasse em suas proximidades. As tropas de Bengala se esconderam atrás de barricadas e tentaram disparar seus rifles de alavanca contra os tanques, mas sem sucesso.
Não importa quantas balas eles disparassem contra os veículos fortemente blindados, eles não conseguiam nem acertá-los. Os tanques Panther protegiam os menos blindados Marder e Fives, cujo armamento principal era um canhão automático de 20 milímetros que disparou ferozmente contra as tropas de Bengala, destruindo sua cobertura e reivindicando suas vidas sem piedade. Quando a segunda linha de defesa desmoronou ainda mais rápido que a primeira, Asa praticamente desmaiou de choque. Seus homens continuaram a arrastá-lo cada vez mais para o interior da cidade, tentando evitar o melhor possível a blindagem inimiga. No final, o imperador de Bengala se reagrupou bem na retaguarda de sua formação, onde estavam os cavalos. Um dos generais do mais alto escalão do homem se aproximou dele e perguntou o que diabos estava acontecendo. Estando tão longe das linhas de frente, ele nem sabia os horrores que suas tropas estavam enfrentando. Sua Majestade, o que está acontecendo? Por que tantos homens estão fugindo para a retaguarda de nossas defesas? Asa mal conseguiu recuperar os sentidos e estava exausto da longa corrida. Ele ofegava pesadamente, como se tentasse recuperar o juízo ao responder de maneira relativamente incoerente. Sem chance. Devemos recuar. O general ficou surpreso ao ouvir isso e não entendeu totalmente as circunstâncias que eles estavam enfrentando. Ele sacudiu seu imperador com a intenção de despertar o homem de seu estupor enlouquecido, mas os olhares nos rostos dos soldados que trouxeram o homem tão longe nas linhas de retaguarda lhe disseram tudo o que ele precisava saber. Algo extraordinário havia ocorrido e as chances de o exército de Bengala sair vitorioso diminuíram significativamente. O imperador de Bengala não estava em condições de dar ordens e, portanto, o general olhou para o oficial de alta patente mais próximo que havia visto as linhas de frente. O homem estava pálido como um fantasma, tendo testemunhado os gigantes de aço despedaçando seus elefantes de guerra como se fossem feitos de manteiga. Quando ouviu a voz estridente do general, quase se cagou de medo. O que diabos está acontecendo lá em cima? Depois de um momento para se acalmar, o oficial foi rápido em relatar o que tinha visto. Eu não sei. Eu nunca vi nada parecido. O exército de Anangpur avançou para a cidade, apoiado por algum tipo de enorme besta de aço. Esses veículos são completamente imunes às nossas armas e podem destruir um elefante de guerra com um único tiro. O mais condenável de tudo é o fato de que não importa o quanto atiremos na infantaria inimiga, eles continuam avançando, como se seus ferimentos não os prejudicassem nem um pouco. É uma loucura total. O imperador está certo, não temos chance de vitória. Devemos nos retirar da cidade. O som de tiros, explosões e os gritos de moribundos enchiam o ar, tanto que abafaram completamente o barulho dos motores dos tanques. No entanto, uma coisa era certa: a cada segundo que os Bengals passavam discutindo sobre o que fazer, seus inimigos ganhavam mais terreno. Homens ensanguentados e espancados correram pela cidade em direção às linhas de retaguarda, só descansando quando sentiram que haviam ganhado segurança em números. Muitos deles se recusaram a acreditar que, se dessem as mãos e atirassem contra as bestas de aço de uma só vez, o inimigo permaneceria ileso. No entanto, Asa sabia melhor. O que quer que o exército de Anangpur tenha usado para atacá-los, não era algo que eles pudessem enfrentar. Talvez nem mesmo os japoneses, com todas as suas armas avançadas, pudessem resistir a tamanho poder avassalador. Havia apenas um poder neste mundo que o imperador de Bengala conhecia que poderia criar tais máquinas de morte. O Império Alemão havia interferido em suas conquistas, mas por que o haviam feito, ele não sabia. Se Asa soubesse que a Alemanha tinha uma dúzia de divisões blindadas e mecanizadas à sua disposição, semelhantes a que os estava atacando agora, ele poderia simplesmente pular em sua própria espada. Mas ele não sabia disso e, em vez disso, presumiu que a Alemanha havia implantado todo o seu poder na região. No entanto, uma coisa era certa: contra um poder tão avassalador, suas defesas não durariam muito mais tempo. Era impossível saber quantos homens ele havia perdido nesse breve ataque, mas certamente estava na casa dos milhares, se não das dezenas de milhares. Com uma voz histérica,
O Império Anangpur gritou para todos os seus soldados, o comando que veria a ruína de seu exército. Fujam! Fujam para salvar suas vidas. Depois de dizer isso, o homem lutou para se levantar e agarrou o cavalo mais próximo, onde ele rapidamente montou e saiu cavalgando para longe do campo de batalha. Suas ações covardes aconteceram tão repentinamente que seus soldados ficaram em estado de choque por vários momentos em um silêncio constrangedor, antes de finalmente perceber que seu imperador os havia abandonado completamente para salvar sua própria pele. Depois de chegar a essa conclusão, os homens que testemunharam isso largaram as armas e fugiram da cidade. Quanto aos milhares de pobres almas que mantinham suas posições com tudo o que tinham, eles não sabiam que o grosso de suas forças restantes os havia abandonado. Como resultado, eles logo foram cercados pelo poder combinado dos exércitos alemão e Anandpur e foram totalmente massacrados. A Batalha de Devagiri entraria para a história como uma exibição absolutamente magistral dos meios brilhantes do Império Alemão de se adaptar às suas últimas armas com as táticas mais eficazes. Quando Berengar voltasse para casa de sua visita à Floresta Negra, ele receberia notícias do colapso total do exército de Bengala. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.